Olá, estamos começando mais uma edição do programa Canções em Suas Mãos. Comigo aqui é a Jane, que é a produtora, é tudo aqui, meus olhos e muito mais, e Júlio Heleno, do Missões em Suas Mãos, nos acompanhando à distância, tá bom? Ele vai estar comentando a live, informações quaisquer, certamente ele vai oferecer. Bem, por falar em Júlio Heleno, semana passada nós não tivemos nosso programa ao vivo, aqui a live, né, do programa, porque Júlio Heleno fez aniversário, não é? Está ficando idoso, já pesa o tempo para ele, já são 36 anos de vida, não é? Mas continua vigoroso e sempre animado. Então, nossa gratidão a Deus pela vida de Júlio Heleno, de sua família, da igreja que lhe dá suporte em tudo que faz. Por falar na igreja do Júlio Heleno, e muito a propósito do tema do nosso programa, eu queria dizer que semana passada foi uma semana riquíssima, porque eles ofereceram-nos, através de lives, sempre à tarde, uma live com temas voltados para as mulheres, e à noite, duas lives simultâneas com temas sempre direcionados a missões. Os da tarde também, não é? Então, foi um tempo de 6 horas diárias. E todo esse material está disponível ainda, nem todo ele vai permanecer, porque há alguns assuntos ali que não seria boa ideia em termos de estratégia missionária permanecerem por muito tempo, mas as lives que foram realizadas você pode encontrar nos seguintes canais: no canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas de Taguatinga, Igreja Cristã Evangélica Boas Novas de Taguatinga, e no canal do Missões em Suas Mãos, tá bom? É só você procurar aí no YouTube, Missões em Suas Mãos, tá bem? As lives foram de 2 horas, riquíssimas, porque o palestrante normalmente falava e depois respondia a várias perguntas. Isso enriquecia demais. Se você falar assim, poxa, mas é complicado para mim assistir uma live tão grande, assista a primeira parte, pelo menos, né, antes das perguntas, e certamente aqui nós vamos trazer alguns fragmentos dessas lives, porque foram riquíssimas. De fato, faremos isso a partir de hoje. No final do programa, a gente já vai apresentar um fragmento de uma live com um missionário da Europa, tá bom? Bem, gente, dia 31 de outubro é dia. Não fala que é dia das bruxas, não, que senão é complicado. Mas a gente sabe que culturalmente no Brasil, ano após ano, vem se fortalecendo essa data como o Halloween, o Dia das Bruxas, mas para nós não. Para nós, segundo o calendário do nosso país, é o dia da Reforma Protestante, é um dia para nos lembrarmos desse evento tão significativo para as nossas vidas. E por isso, para homenagear e para nos lembrarmos, eu separei aqui duas músicas. Quando a gente fala da Reforma Protestante, tem o pessoal que gosta de relembrar, não é, toda aquela ambiência da Reforma. Por isso, eu quero apresentar para vocês, com orquestra e coral, Castelo Forte, né? Todo evento da Reforma não é imperativo, né, que se cante, que se apresente Castelo Forte, hino de Martinho Lutero. Mas se você pensa assim, poxa, mas nós estamos no Brasil, o que tem a ver aquele estilo? Sem problema. A gente vai trazer uma música autoral de Carlinhos Veiga, pastor Carlinhos Veiga, com o irmão Quevedo, e ela é curtinha, mas vocês vão gostar muito. Vai ser Castelo Forte não, uma música sobre a Reforma Protestante em moda de viola, tá bom? Então vamos começar com o mais tradicional. É uma apresentação realmente emocionante pela grandiosidade, né? É uma música que leva menos de 5 minutos, um hino, né? E eu fico pensando quanto tempo foi necessário para preparar tudo isso que nós veremos, como se dizia na época em que eu tive minha conversão e congregava na Igreja Batista, para o nosso enlevo espiritual, né? Tá bom? Então vamos assistir.
tirar o fôlego, né? Esse final, eu digo para vocês, vou trazer aqui para vocês minha imagem. Este final eu fico arrepiado, viu? Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, o que vai acontecer conosco? Com eles reinaremos. Com ele reinaremos, né? E aí você falou, mas poxa, esse estilo, então tá, vamos lá, vamos falar da reforma, não é? Mas agora, no estilo brasileiro. E olha que coisa linda, eu que sou mineiro, gosto demais de moda de viola. Vamos ouvir um pouco sobre a reforma. Essa peça foi preparada pelo Sínodo da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Vocês vão poder acompanhar aqui agora. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? 5 pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Reforma Protestante, há 503 anos, despertando consciências e transformando vidas. Muito bonito, né? Muito bonito. A moda de viola é lindíssima, né? Então, tendo já sido agitadas as cordas do nosso coração, não é? Vamos aqui agora pensar em algumas coisas com relação à reforma e missões. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela promoveu, sábado após sábado deste mês, encontros, lives com pessoas para falar de reforma e missões. E a primeira delas foi um pastor que também é historiador. E a questão que foi colocada para ele foi a seguinte: há pessoas que dizem que, na época da reforma, os reformadores, eles focaram em muitas coisas, mas teriam desconsiderado, desprezado, não sido propositais com relação a missões transculturais. Ok? E ele foi perguntado sobre isso, e ao ser, ele não só falou a sua posição como historiador da igreja, como também apresentou uma evidência que envolve o Brasil, para nossa surpresa. Você pensa assim, vem cá, reforma protestante, Europa, Alemanha, enfim, nós pensamos em vários lugares, mas pensamos em Genebra, é claro, né? Mas e o que dizer do Brasil? Pois é, então nós vamos acompanhar um breve relato, um fragmento dessa live que foi extensa. Observe, portanto, se é justo o que apontam como negativo com relação à posição dos reformadores, pensando no tema missões. Teriam eles mesmo desprezado, teriam desconsiderado? Vamos conferir. Do avanço da missão pós-reforma, ou também podemos dizer na pós-reforma. Nós encontramos em muitos livros, em muitos autores, afirmações no sentido de que os primeiros protestantes não se interessavam por missões, o que é uma colocação bastante questionável. Na verdade, os protestantes estavam muito envolvidos com missões no século XVI e no século XVII no seu próprio continente, ou seja, na Europa. Os protestantes em geral e os reformados suíços em particular, ou seja, os herdeiros de Zwinglio e Calvino,
eles estavam fazendo um enorme esforço missionário nas mais diferentes regiões, nos mais diferentes países da Europa, a começar da França, a pátria de Calvino, na qual, num curto espaço de tempo, surgiram centenas de igrejas reformadas, muitas delas plantadas por jovens ministros treinados na Academia de Genebra, que foi fundada por João Calvino. Por outro lado, havia também uma preocupação da parte dos reformadores com missões mundiais, missões aos povos chamados pagãos, ainda que eles não tenham podido fazer muita coisa de concreto em relação a isso, mas já havia essa consciência, já havia essa preocupação. Então, se nós formos olhar, por exemplo, os sermões, os comentários bíblicos de Calvino, nós vamos ver inúmeras referências ao imperativo da missão mundial. Mas ainda haveriam de se passar algumas gerações para que isso pudesse ser, de fato, colocado em prática. Mas nós temos, inclusive, alguns exemplos muito interessantes de esforços missionários fora da Europa, ainda na época dos reformadores, e um dos exemplos mais interessantes está relacionado conosco, com o Brasil. Aquele pequeno contingente de missionários, 2 pastores e os outros não pastores, os outros, entre aspas, leigos, que vieram à Baía da Guanabara em meados do século XVI, ainda no período de vida do reformador João Calvino. Como os irmãos sabem, os franceses, através daquele militar Nicolas Durand de Villegagnon, implantaram em 1555 uma pequena colônia numa das ilhas da Baía de Guanabara, que ficou conhecida como França Antártica. E algum tempo depois, a pedido de Villegagnon, a Igreja Reformada de Genebra e o próprio reformador João Calvino enviaram esse pequeno contingente de umas 13 pessoas, tendo com elas 2 pastores, e que tinham um duplo objetivo muito interessante: implantar a igreja reformada entre os colonos europeus que estavam na Baía de Guanabara e também evangelizar os indígenas da região. Por uma série de fatores, principalmente a falta de apoio do comandante da colônia, o Nicolas Villegagnon, infelizmente esses 2 objetivos acabaram não sendo alcançados. Os evangélicos, os chamados huguenotes, como eram conhecidos os reformados franceses, tiveram de retornar prematuramente ao seu país. E a única coisa duradoura que restou desse experimento foi a belíssima Confissão de Fé da Guanabara, que foi escrita por alguns deles antes de serem executados sob a acusação de heresia pelo tal Villegagnon. Mas, ainda que infrutífero esse experimento, mas ele demonstra já, mesmo no século XVI, uma preocupação, ainda que incipiente, dos reformadores, dos protestantes, de um modo geral, com missões aos pagãos, com missões mundiais, missões fora das fronteiras da Europa. Ok. Bem, e de fato, nós não podemos negar que houve lideranças que se equivocaram com relação à interpretação bíblica, de modo que, por esse equívoco, entenderam que não deveriam se envolver com missões mundiais, transculturais. Por quê? Havia 2 teses que alguns disseminaram e muitos acolheram, a saber, a grande comissão teria sido dada apenas aos apóstolos, e estes a teriam cumprido, teriam alcançado os confins da terra daquela época. Então, eles entendiam que eles não tinham autoridade, porque a grande comissão tinha sido dada aos apóstolos, e que ela teria sido cumprida. É claro que muitas vozes se levantaram para corrigir. Daí se depreende o seguinte: se nós queremos uma igreja missionária, nós precisamos de uma doutrina adequada.
Numa dessas palestras da agência missionária presbiteriana transcultural, o diretor de um seminário falou sobre isso. E ele apontou, por exemplo, que se em um seminário a pessoa tiver um ensino chamado ultracalvinista, em se tornando pastor, ela jamais vai falar sobre missões. Por quê? Porque o ultracalvinismo, embora seja um contingente pequeno, existe. Qual é a compreensão? Bem, Deus elegeu, Deus predestinou, e Deus que vai cuidar da salvação dessas pessoas. De alguma forma vai acontecer. Por quê? Porque os eleitos serão salvos. E o próprio diretor do seminário alertava para o fato de que Paulo, que falou sobre os eleitos, de que nós somos eleitos de Deus, foi o mesmo que disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque aquele que desde antes da fundação do mundo elegeu, também é o que vai prover os meios. Assim a doutrina, segundo Calvino, define. E uma distorção dela leva para o outro lado, não é? Portanto, a ação dos seminários na formação dos futuros pastores é determinante para que uma doutrina equilibrada e saudável possa ser compartilhada, apresentada à congregação, de modo a conduzi-la ao fervor missionário. E exatamente nesse sentido, quando chegou na hora das perguntas nessa live com esse historiador, uma pessoa apresentou uma pergunta e ele trouxe uma resposta um tanto quanto surpreendente. Eu gostaria até que você apresentasse esse trecho ao seu pastor. E houve um complemento por parte do diretor da agência, o pastor Marcos Agripino. É um trecho pequeno, mas olhe que interessante os 3 pontos: a pergunta, a resposta do pastor, que é historiador, e também o complemento por parte de alguém que está muito envolvido e comprometido com missões, o diretor da agência missionária, né? Olha só, eu acho que você vai se surpreender. O tema envolve povos não alcançados, mas só que no lugar de povos haverá um outro sujeito aí. Vamos ver? Reverendo Alderi, como estimular nas igrejas o interesse pela história da igreja e da reforma? O senhor acredita que a falta de visão missionária pode ter relacionamento com o desconhecimento da história? Com toda certeza. Olha, respondendo essa pergunta, existe um personagem chave aí em toda essa questão. Esse personagem se chama pastor da igreja. A menos que nós envolvamos os pastores, nada disso que está aí na pergunta vai acontecer, né? O pastor é que tem a responsabilidade, é que tem a tarefa de despertar na sua igreja local, junto às suas ovelhas, utilizando recursos adequados para tal fim, despertar esse interesse por missões. Então, se o pastor começar a pregar sobre missões, se ele começar a ensinar a respeito do assunto, se ele começar a divulgar a boa literatura sobre história da igreja, sobre história das missões, né? É preciso que haja essa liderança por parte do pastor, que é, claro, o líder principal da igreja. Então, primeiro os pastores precisam se conscientizar dessa necessidade, da importância dessa área da vida da igreja, e depois usar todos os meios que estiverem ao seu alcance para divulgar, para promover, para mobilizar as pessoas, para despertar o interesse, né, por meio de pregações, de ensino, de divulgação de literatura, de utilização de vídeos, de material da internet, convites a missionários para falarem na igreja e assim por diante. Então, uma peça-chave em todo esse processo vai ser o envolvimento dos nossos queridos pastores. E, Reverendo Alderi, eu estava pensando aqui no momento que o irmão estava concluindo a sua exposição, e a gente usa muito a terminologia de povos não alcançados. Talvez alguns pastores poderiam ser enquadrados de povos não alcançados. Porque se nós alcançamos eles, talvez a história pode ser alterada, pode ser mudada. Então, temos pastores ainda não alcançados pela missão.
Você já tinha pensado nisso? Você viu que o historiador, né? Ele, inclusive, no momento, ele riu. Por quê? Porque foi inusitado, né? Povos não alcançados. Para que tenhamos menos povos não alcançados, nós precisamos de mais pastores alcançados. Mais pastores que olhem para a causa missionária com fervor, não é? Com ânimo, de modo a transferir essas informações por meios tão diversos como os que o pastor Alderi apresentou. Então, se lhe parece que o seu pastor é um pastor ainda não alcançado, mostre esse vídeo a ele, ofereça livros, materiais, cursos, enfim, nós podemos ajudar nossos pastores e, uma vez os pastores tendo o coração conquistado pela causa missionária, eles certamente vão transferir isso para a igreja, porque os desafios são grandes, irmãos. Olha, aqui onde eu moro, em Brasília, fora de tempo de pandemia, claro, né? Não era comum, incomum, digo, ouvimos falar de pessoas viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos para turismo. Então, nós temos uma visão de Europa e Estados Unidos como um lugar muito bonito, e de fato opções para turismo, para lazer. Nós vamos para lá não para trabalhar, a gente trabalha aqui, junta um dinheirinho e vai para lá passear, não é? E quando pensamos nesses lugares, a gente se lembra dos missionários que vieram, não é, de lá, dos Estados Unidos e Europa. Mas a realidade lá agora é muito diferente daquela que ensejou a vinda de tantos para cá. E para deixar isso muito claro, uma autoridade, né, no assunto, o pastor Augusto Nicodemos, ele é vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele estava falando a pastores quando ele citou essa questão. De modo que quando a gente vê um pastor indo para a Europa, ou até para os Estados Unidos, um missionário, um pastor, ou que seja alguém que tenha as duas funções, né, a gente possa olhar de uma forma adequada. É o que eu quero colocar aqui para vocês verem na palavra do pastor Augusto Nicodemos falando a pastores e também falando a nós. Eu não preciso trazer números para vocês, é do conhecimento de todos que a igreja institucional histórica na Reforma, na Europa, e que teve origem na Reforma Protestante, ela está fenecendo a ponto de já considerarem a Europa como um continente pós-cristão. Pós-cristão. Igrejas enormes que antes eram cheias de pessoas que vinham louvar e adorar a Deus, agora estão sendo vendidas para virar supermercado, museu, boate e por aí vai, compradas para qualquer outra finalidade. Não é que não tem evangelho na Europa, tem evangelho. Mas até a Assembleia de Deus tem dificuldade de crescer lá. Recentemente eu fui preguei na Inglaterra, preguei na Itália e preguei na Alemanha. Em todos os três casos eram Assembleias de Deus. Então, igreja lá da Assembleia com 100 e poucos membros é avivamento. Eles ficam felizes com a igreja desse tamanho, 150, 200 membros. É avivamento lá, nessas igrejas. É assim que está a situação. Nesse país de onde procedeu a reforma protestante, de onde irradiou a luz do Evangelho para o continente, para o mundo todo, atingindo outros continentes também. Também não preciso dizer que coisa parecida está acontecendo nos Estados Unidos. O número de membros das igrejas americanas declina a cada ano. Grande parte das igrejas americanas ou pararam de crescer ou estão em declínio. Há algumas que estão crescendo. Alguns ministérios isolados de nomes, inclusive conhecidos no Brasil, estão crescendo. Mas a maioria ou chegou num platô, parou, chegou, estacionou. Não está crescendo mais. Não está diminuindo, mas também não está crescendo. E outras estão em franco declínio. Então, a julgar por isso, nessa velocidade, os estudiosos profetizam que não vai demorar muito para que a situação nos Estados Unidos ela se equipare ao que está acontecendo na Europa. A realidade lá é muito difícil. Por isso, quando você ouvir falar que alguém está se preparando para ser missionário na Europa, não ache que ele está indo lá fazer turismo, não considere que ele vai ter lá uma condição maravilhosa. O que nós ouvimos de relatos dos missionários na Europa é algo totalmente diferente da experiência de quem vai
a passeio. E a gente está chegando ao final do programa e eu quero concluir trazendo uma experiência atual. A palavra do pastor, que a gente chama gentilmente de Fred, ele está na Croácia. Pensa só, ele é da Bahia, não é? E lá na Croácia ele tem enfrentado, né? Ele disse que quando chegou lá a temperatura estava -20. E durante uma live que você vai poder assistir na íntegra no canal do Missões em Suas Mãos, ele falou coisas assim muito surpreendentes sobre a realidade, por exemplo, do leste europeu, da chamada por ele janela eslava. E eu deixei o relato dele, esse fragmento do relato dele para o final, porque ele faz um desafio. Ele nos chama a nos juntarmos a Ele, nós daqui, Ele de lá, mas nós todos como igreja, para ajudarmos a mudar essa realidade que lá está posta e Ele vai apresentar para a gente aqui, e nada melhor do que a própria voz dele, tá bom? Trazer para vocês e assim a gente vai concluir o programa. Agora, para ele crer, para ele invocar esse Senhor, alguém precisa ir lá falar. Por isso que é importante enviar missionários. Porque se a gente não envia missionário, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Né? E como pregar se não forem enviados? A gente precisa enviar missionários. Então, a gente precisa enviar. Então, eu botei essa foto aí porque aqui o inverno é muito rigoroso, né? E aí eu bati essa foto, irmãos, estava fazendo o quê? Uns -10. Aí, meu Deus, olha para esse campo, tá branco para ceifa. Aí eu parei, voltei com o carro, e aí Jesus falando, viu, irmãos? Quem está falando aqui é Jesus. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Tem gente que fala assim, não, Júlio, missões é para o ano. Você mandou aí um pedido de oração para um missionário, depois eu oro. Há uma oferta, depois eu dou. Não, irmãos. Você não está dizendo que é para depois, mas eu digo a vocês, abra os olhos, Júlio Heleno, Missões em Suas Mãos, abra os olhos e veja que os campos, os campos já estão maduros para a colheita. O que é que eu vou ficar esperando, irmãos, para pregar para os eslovenos, para o povo da janela eslava, esse povo todo de língua eslava, que se dividiu entre polonês, croata, sérvio, russo, búlgaro, tudo é eslavo. O que é que falta? Já está maduro para a colheita, os campos estão aí. Ó. Jesus que falou, vocês estão dizendo que é daqui a 4 meses, já está pronto. E aí ele diz assim, Júlio, olha como Jesus é. Eu digo para você, Júlio, abra os olhos. Abram. Eu estou pegando o Júlio como referência, né, pela intimidade que eu tenho com ele, mas é para nós essa palavra aí, irmãos. Abram os vossos olhos e vejam os campos. Será que você pode abrir o olho, você que está aí pelo YouTube, e ver o campo branco? Eu botei aqui a foto de um campo, e esse campo está cheio de neve, né? E está branquinho de neve. Né? O irmão está ouvindo aí. Então, esse campo, essa terra branca, com a casinha lá no fundo, ela está cheia de neve. E eu peguei essa foto e botei João 4,35. E Jesus diz, esse campo já está branco para a colheita. Que são as vidas da janela eslava, que só tem 0,02%. Irmãos, a Croácia só tem 6 mil crentes. A Bósnia só tem 500. A Macedônia, irmãos, só tem 400 crentes. Teve um pastor que disse assim, mas ali já foi evangelizado. O pastor já foi. Hoje não está mais, a gente precisa ir lá. Eu vou deixar um irmão meu, um primo meu, um tio meu, porque ele está no Brasil, ele já deve ter ouvido alguém na televisão falar de Jesus. Não, meu irmão, eu que estou aqui, eu que vou falar de Jesus para ele. Não, eu tenho a responsabilidade de falar para ele, porque a vida dele é um campo para ser alcançado. Agora imagine você em um país onde não tem quase ninguém, você não tem programa de TV, não tem ninguém falando de Jesus. Está aí a imagem com informações do pastor Fred. Mas você também pode obtê-las. Observe na descrição dessa transmissão há o contato do Missões em Suas Mãos, para receber sempre informações e também sobre o pastor Fred,
para nos unirmos a ele lá na Croácia e a gente aqui. É isso, irmãos. Está chegando então o dia 31, alguns vão assistir antes, outros depois até, mas que a lembrança destes que deram suas vidas em termos de dedicação e que também literalmente assim fizeram, como aquele grupo que veio ao Brasil e foi executado. Pessoas que deram suas vidas para que hoje nós tivéssemos essa condição tão favorável no sentido de podermos ter acesso ao Evangelho, nos reunirmos. É verdade que essa situação da pandemia, que não é uma perseguição religiosa, ela nos deu a entender um pouco do que muitos sofrem em face de uma perseguição religiosa. Irmãos, vamos aproveitar a liberdade que temos. Vamos nos unir a outros irmãos. Vamos compartilhar conteúdos como esses. Vamos trabalhar para que não haja pastores não alcançados e para que assim os povos não alcançados também o sejam. Que todos nós, cada um na posição em que estiver, na igreja e fora dela, atuemos como multiplicadores dessa mensagem, ecoando as palavras de Jesus, do ide por todo mundo e pregai o Evangelho, na certeza de que Ele está conosco. Que o Senhor assim abençoe as agências missionárias, os missionários, e louvamos o nome dEle, por cada um daqueles que no passado, homens e mulheres dos quais esse mundo não era digno, os quais deram suas vidas e dedicação, para que hoje pudéssemos ter o que temos e usufruirmos da herança da Reforma Protestante. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, a gente volta na próxima quinta, nesse mesmo horário, cantando e falando sobre missões. Amém?